Agora mais um Visita na Record. Hoje vamos conversar com Pedro Moraes, o Pedrinho da Balsa, prefeito do Acará. O município que acabou de completar 150 anos desponta na agricultura e tem se destacado também no turismo. E vamos falar ainda com o Adriano Passos, superintendente do Shopping Bosque Grão-Pará, que vem falar conosco sobre os 10 anos do empreendimento aqui na nossa cidade. Vem acompanhar essas visitas de hoje no nosso Visita na Record, que está imperdível. E a gente começa recebendo aqui no nosso estúdio Pedro Moraes, o Pedrinho da Balsa, que é prefeito de Acará. Ele está no seu segundo mandato, vem aqui falar conosco sobre a cidade, que completou esta semana 150 anos e ainda está com uma festa, uma programação especial para a população. O município de Acará, que também tem se destacado na região Nordeste, inclusive nos preparativos para a COP30. Bom dia, prefeito, seja muito bem-vindo. Bom dia, Amanda. Bom dia a toda a Rede Record. A gente já, claro, né, falando aí desse final de semana de festa, ainda tem programação hoje, vai ter também amanhã. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a programação que vocês montaram, já pensando nas pessoas que dão vida a essa cidade tão acolhedora e também as pessoas que visitam o Acará. Exatamente, o Acará... no dia 19 de abril, nós completamos 150 anos de emancipação, uma organização, claro, uma grande organização, nós nos esforçamos muito para justamente isso, receber turistas e também prestigiar todo o acaraense nato e aqueles que decidiram e escolheram o Acará para residir. Como é que vocês prepararam essa programação? Serão shows culturais? O que vai ter? É uma programação assim que valoriza muito a nossa cultura, todos os movimentos de norte a sul, desse grande município do Acará, movimentos também alusivos ao que nos antecede, como memórias históricas, movimentos da cabanagem, Júlio César e outros mais. Pois é, te respondendo sobre aquilo que nós conseguimos construir como... eu poderia dizer assim, né, um roteiro de grandes eventos, atrações nacionais, jogos quilombolas e muita coisa bacana à luz de um entretenimento para que todo o povo se sinta valorizado e também aqueles que têm esse saudosismo, também preparamos aí no último dia, que vai ser no dia 21 agora, vai ter um bregaço, ou seja, grandes programações onde a gente vai abraçar todo o nosso público. Queria que o senhor comentasse conosco quais foram os projetos que o senhor acredita que marcaram esses primeiros anos seus na administração da cidade. Chegamos em naquele cenário de 2020, né? E eu quero destacar que foi um cenário que todo mundo viveu, a pandemia, né? A pandemia entra no Brasil nesse ano, e um ano muito atípico, um ano que a eleição sai do habitual 5, 6 de outubro e as eleições foram para o dia 15 de novembro. Então, um ano, repito, um ano muito atípico e desafiador. Eu vim da iniciativa privada, entrei na vida pública a convite do senador Beto Faro, da deputada Divanda Faro, do deputado Chicão e também do hoje ministro Jader Filho, nesse projeto que caiu na graça do povo chamado Novo Tempo. Encontramos ali, passado o processo eleitoral 2021, começa o grande desafio, que é de cumprir os compromissos em campanha. E encontramos o município, eu falo do povo, né, com uma autoestima muito abalada quando o assunto era política. E a gente teve que ser muito agressivo no que tange aos resultados, porque o nosso povo, ele esperava e cobrava esses resultados. Precisávamos fazer algo também pela educação, porque naquele momento tínhamos uma evasão escolar muito acentuada, ou seja, as escolas caindo, e eu estou falando aí de um complexo de algo em torno de 150 escolas, os ramais fechando. Por que ramal? Porque o IBGE
a luz do IBGE daquele ano era o IBGE de 2000, tinha mais ou menos uns 10 anos, era de 2011, se não me falha a memória aqui, e apontava uma população que morava no interior de aproximadamente 80%, para basicamente entender de cada 10 moradores do município do Acará, 8 estavam na zona rural. Então precisávamos ser urgentes, não tínhamos margem para erros, e eu louvo a Deus porque hoje, passado 4 anos, veja você, no processo eleitoral do dia 6 de outubro do último ano, nós saímos de 15.320 votos para mais de 30 mil votos, ou seja, dobramos a nossa aceitação popular. Eu penso que o povo aprendeu a confiar mais uma vez nas políticas, nos políticos do nosso estado, do nosso município, claro, tendo como referência o nosso governador Helder, que tem nos dado esse norte, esse exemplo de austeridade com a máquina pública. Estamos seguindo e, graças a Deus, estamos conseguindo ter êxito. Agora, prefeito, como é que o senhor vem trabalhando para melhorar justamente questões como o transporte público, a infraestrutura de Acará e também as estradas, saneamento, até mesmo educação, como o senhor já bem mencionou? Pois é. São princípios básicos da nossa subsistência. Eu sempre digo que a gente pode ter uma boa escola, nós podemos ter uma boa unidade de saúde, mas tem uma coisa que une todas elas. E criamos para isso o projeto Recuperando Ramais, transformando estradas, onde a nossa malha viária de estradas, de ramais, somando-se todas, só para você ter uma ideia da grandeza que é o Acará, é como se nós fôssemos em Brasília e voltássemos. Olha só, se eu emendasse um ramal atrás do outro, nós já alcançaríamos essa quilometragem. E precisávamos investir e conseguimos. E o curioso, Amanda, que grande parte do que foi feito, claro, com parcerias com o governo do estado, parcerias parlamentares e que nos ajudaram também, que foram vitais. Mas nesse último ano, nós adquirimos com recurso próprio a aquisição de 4 patrol. E neste momento que eu estou falando contigo, eu estou recebendo hoje no Acará a entrega também de 4 rolos tipo compactador. Criamos o projeto Recuperando Ramal, Transformando Estrada, ou seja, aquilo que já estava fechando, aquele ramal que era de difícil acesso, que era uma coisa quase que insuportável, que promovia aquele sentimento de desânimo no povo que mora no interior. Hoje, a realidade começa a mudar. Agora, prefeito, a gente sabe que o Acará é relativamente uma cidade próxima, a 100 quilômetros de Belém. A gente já vive esse momento pré-COP30. Então, como vocês também pretendem aproveitar essa oportunidade, esse encontro internacional para, de fato, fazer com que a cidade, a gente do Acará também seja vista e, claro, também falando no desenvolvimento do turismo ali da região? Sim, o Acará ele tem um potencial muito grande em recursos naturais. Temos, entre outras aqui mesmo, regiões já conhecidas muito do portfólio do turismo, como a região da Boa Vista, nossos igarapés. E como eu falei há pouco, nós estamos preparando o Acará para esse público, um público diferenciado, que com certeza, depois que toda essa expectativa se tornar realidade e passar, vai deixar para nós, acaraense, e eu acho que no estado geral, essa herança de boas coisas aqui, feitas para justamente receber o nosso público internacional. E não somente isso, vai nos preparar para uma expectativa melhor. Então, parabenizo a coragem e a desenvoltura do nosso governador, que teve, repito, a coragem de trazer um evento desse e assim nos dando a condição de acreditar que é possível. Queria que o senhor falasse também para a gente quais são as ações para fortalecer a agricultura familiar no município e apoiar também esses pequenos produtores locais. Como eu falei a princípio da nossa entrevista, o munícipe, o produtor da agricultura familiar, ele estava meio que esquecido. O Acará, veja você, que historicamente tem o conceito de grande produtor de raízes da farinha de mandioca e isso precisava ser resgatado. Mas falando na concepção geral da cultura, das culturas, o ramal, a estrada, ele torna o nosso produto mais competitivo.
Veja você, hoje o cenário é outro, né? Falei há pouco que neste exato momento estamos recebendo mais investimento em equipamento, e isso vai nos dar uma condição mais rápido, diminuindo assim o frete, dando o poder de competitividade com outros grandes centros produtores que já estão um pouco mais na frente, mas já o Acará vai mostrar a sua força, vai mostrar o seu talento e, como falei há pouco, vamos continuar ajudando o desenvolvimento do nosso estado, depois, claro, que nós demos a nossa participação. E, claro, também ajudar a incentivar essa agricultura familiar, uma vez que você tenha, né, aí as alternativas para se escoar esse produto, levar para outras cidades e também para fora do nosso estado. Queria que o senhor falasse para a gente, antes da gente terminar, um pouquinho do que o senhor espera aí para o futuro de Acará, como o senhor pode e espera também contribuir para que isso dê certo. Amanda, o Acará, ele recebeu um choque de gestão em 2021. E naquele momento, como toda mudança, ela promove alguns desconfortos. Mas veja você, sem querer inventar a roda, e prometi isso em campanha, e já agradeço a todos os meus colaboradores hoje, mas na época parceiros que acreditaram nesse projeto chamado Novo Tempo. Nós prometemos que a prefeitura ia funcionar para servir o seu povo, atender o seu povo. E eu louvo a Deus porque nós estamos conseguindo a cada dia fazer isso acontecer. O povo do Acará é um povo hoje de expectativas, é um povo do sentimento, do pertencimento aflorado, falando até em aniversário. Todos os nossos eventos culturais são assim, bastante prestigiados, não somente para o munícipe, mas também para aqueles que moram em torno do Acará. Eu falo de alguns municípios como Concórdia, Bujaru, Moju, Tailândia, Barcarena, Belém. Hoje o Acará funciona. E sabe o que é bacana? É que o povo nunca deixou de acreditar. Então, esse choque de gestão, com muita responsabilidade sendo feito, e repito, seguindo o exemplo do nosso governador Helder, da vice Hanna, a gente conseguiu ter esse norte. Ou seja, hoje a gente vive expectativas maiores. Você falou em agricultura familiar, hoje nós temos grandes expectativas falando em produção, falando na contribuição daqueles que estão mais distantes. Tem um projeto, e eu quero, me permita, chamado Tira o Pé da Lama. Esse eu parabenizo ao deputado Chamonzinho, que é o padrinho desse grande projeto, que ele leva infraestrutura de pavimentação para aqueles que moram mais distantes. Veja você, não tão distante do presente momento, mas há mais ou menos 5 anos atrás, eu acho que o mais fervoroso acaraense jamais poderia imaginar que um dia, ao sair da sua casa, aquele que mora no interior, ia poder pisar numa rua, num chão pavimentado, ou seja, tirando literalmente o pé da lama. Hoje isso é uma realidade no Acará. Já fizemos, acho que umas 6 grandes vilas. Ainda esse ano já tem 2 vilas para iniciar, 2 comunidades para iniciar esse projeto, e espero que no breve momento, ainda nesse semestre, vamos dar ordem de serviço para mais 6 comunidades. Eu estou falando aí de mais de 200 comunidades. Esse é o desafio, é dizer que o Acará tem jeito, sim. Então, prefeito, muito obrigada pela Amanda. Sua presença, obrigada pela visita. Já acabou. Acabou, foi rápido, não foi? Passou muito rápido. Porque vai ficando interessante, Fluiu. Fica gostoso e a gente não percebe o tempo passar. É isso. A gente conversou com Pedro Moraes, o Pedrinho da Balsa, que é prefeito do Acará. Quero mandar um beijo também para todos aí da cidade. Parabéns pelos 150 anos. A gente faz um rápido intervalo e na volta vamos conversar com Adriano Passos, que comanda a equipe do Shopping Bosque Grão-Pará, que vai falar também sobre os quase 10 anos do shopping. A gente espera por você. Estamos de volta e já aqui comigo está Adriano Passos, que é superintendente do Shopping Bosque Grão-Pará, com mais de 30 anos de experiência em varejo, mais precisamente na indústria de shoppings, centers. O pernambucano Adriano Passos está há quase 2 anos morando aqui em Belém, na capital paraense, liderando a equipe do Bosque. E ele vai falar com a gente um pouquinho sobre esse momento, um pouco mais desses 10 anos de shopping e as novidades também que vêm por aí. Adriano, bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Visita na Record.
Bom dia, Amanda. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui, né, nesse programa tão conceituado aqui no estado do Pará, para a gente poder falar um pouquinho de varejo. Coisa boa, e a gente que agradece a tua visita. Há 2 anos já morando por aqui na nossa cidade, já está totalmente adaptado. Me fala um pouquinho como é que foi esse processo. É difícil não se adaptar a Belém, né? Porque assim, que é uma cidade que recebe a gente muito bem, né? É diferente. Eu fui criado na metrópole paulistana, então é bem diferente daquilo que a gente viveu antes. Mas é uma cidade extremamente acolhedora, é uma cidade com oportunidades incríveis, né? E tem esse calor mesmo do povo paraense que recebe a gente muito bem, então não é difícil se adaptar, não. Ô Adriano, a gente fala, quando a gente pensa logo no shopping, no Bosque, a gente logo vê a importância dele para as pessoas que moram ali naquela área, para todo mundo que mora aqui na nossa cidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, desse empreendimento para a nossa economia local, para o comércio também da região. Eu costumo dizer, Amanda, que o Bosque Grão-Pará ele é um presente para Belém e para o paraense, né? O belenense ele tem que ter um orgulho gigante de ter um shopping como esse aqui, nessa cidade. É um shopping que não deixa a desejar em nada para grandes shoppings do Brasil, né? Do eixo sul-sudeste. É um shopping que ele já nasceu grande, ele já nasceu com um conceito de um shopping extremamente moderno, nasceu sustentável, não sei se os telespectadores e você propriamente sabia, mas nós somos o único shopping da região norte com um selo de construção sustentável, é um selo internacional chamado selo LEED, né? Então a gente já nasce com essa preocupação ambiental, muito antes de se falar, por exemplo, em COP30, a gente já nasceu com esse conceito, né? E ele nasce exatamente numa região onde é o vetor de crescimento da cidade, né? Belém, naturalmente, está indo para aquele lado da cidade e a gente acaba sendo uma grande âncora, como a gente gosta de falar em shopping. Âncora é aquele empreendimento ou aquela loja, por exemplo, né, que desenvolve o entorno, né, digamos assim. Então, a gente acaba sendo hoje esse vetor de crescimento de Belém para aquela região da cidade, né? Somos o maior shopping em quantidade de área locável aqui do estado também. Então, é esse papel que a gente faz para a sociedade, para o estado do Pará e para a cidade de Belém. Queria que você comentasse para a gente algumas das iniciativas que vocês têm também, até mesmo, né, de responsabilidade ambiental para gerar essa consciência. A gente trabalha muito essa questão ESG, né, aquela sigla mágica que fala de sustentabilidade também, né? E, de novo, a gente já nasceu sustentável, a gente trata todo o esgoto que a gente produz, ele é tratado antes de voltar para o rio, então a água volta para o rio limpa. A gente tem iluminação natural, então quem conhece bem o shopping, a nossa arquitetura, ela propicia isso, né? Então a gente tem uma iluminação natural que permite que a gente não tenha a luz elétrica ligada durante todo o dia, né? E essa iluminação natural, por conta dos vidros que a gente tem, os vidros são tratados com uma manta para a questão térmica, então você também economiza em relação ao ar-condicionado, então você também está economizando energia, né? A gente negocia, a gente adquire energia elétrica no Mercado Livre, é uma energia mais barata e 100% dos fornecedores da energia elétrica nossa vendem energia limpa, né? Então a gente tem todas essas preocupações, né? Entre outras coisas agora, a gente está agora em parceria com a Solar, que faz parte do nosso do grupo, né? Nós temos um sócio em comum, a gente vendo a questão da KS para os nossos restaurantes, para a gente eliminar a latinha e o plástico. Então, assim, são várias iniciativas que a gente tem, né? E recentemente a gente inaugurou, falando um pouco em sustentabilidade e inovação e conveniência, a gente inaugurou o maior hub de carregamento de carro elétrico do norte do Brasil. Nós temos hoje 16 carregadores elétricos, né, em parceria que a gente fez aí com um parceiro local aqui do Pará. E esses 16 carregadores são gratuitos, então as pessoas podem ir lá frequentar o shopping, paga só o estacionamento, naturalmente, né? Mas a gente não cobra pelo carregamento, para quê? Para também incentivar essa questão da sustentabilidade, né? Você poder realmente fomentar uma comodidade para os nossos clientes que frequentam o shopping, né? Como é que vocês também estão se preparando para treinar, preparar esses lojistas e também, claro, receber da melhor forma possível quem vier de fora? Amanda, a gente está numa localização privilegiada, né? Nós estamos 3 minutos do aeroporto e a 5 minutos do Parque da Cidade, onde vai ser o grande evento, né? Então isso coloca a gente estrategicamente no meio da COP30. Então a gente já tem bons restaurantes, a gente já tem vários tipos de serviços, casa de câmbio, academia, quer dizer,
tudo para atender esse turista, né? Não só quem mora na região que vai estar participando, que é da cidade, mas as pessoas que vêm de fora também. A gente inaugura esse ano o nosso concierge com atendimento bilíngue para ajudar nessa questão. Nas nossas reuniões trimestrais com lojistas, a gente tem fomentado bastante essa questão da necessidade do lojista se preparar com estoque, com atendimento para receber esse turista que vem de fora. E a gente está com um projeto junto com um grupo aí grande, né, de produtores de eventos. São várias empresas de live marketing que se juntaram, que vieram para Belém do Pará. Eles vieram para ficar aqui durante um bom período, não vem só para a COP30, mas nós teremos um grande evento, um grande festival, né, no mês de novembro, onde a gente vai trazer para a população de Belém a COP30, que a gente sabe que é um evento, de certa forma, um pouquinho restrito, né? Mas a gente traz para a população de Belém o poder participar da COP30 através desse evento que a gente vai fazer. É um evento no nosso estacionamento, numa área gigantesca de 11 mil metros quadrados. E, ao mesmo tempo, a gente traz um pouco da realidade da Amazônia, da floresta, com projeção mapeada, com realidade virtual, num ambiente climatizado, onde as pessoas vão sentir calor, vão ver os bichos, aquela coisa toda tal, para o turista. Porque nem todo mundo, durante o período da COP, vai poder adentrar a floresta, vai poder conhecer um pouco dessa fauna e flora, né, que a gente tem aqui na Amazônia. Eu queria que vocês também falassem, que você comentasse com a gente, como é que o shopping ele tem se adaptado também a essas mudanças no comportamento dos consumidores ao longo dos anos, porque a gente está sempre vendo, né, a questão do consumir de uma forma diferente. Eu tô já nessa brincadeira de shopping desde os 14 anos de idade, tá, Amanda? Então, tudo isso? Já tô um tempinho aí, né? Não vou revelar a idade. Vamos manter aqui. Não precisa. Mas eu digo assim, eu já vi muita coisa mudar e o varejo ele é muito dinâmico, muda o tempo todo, né? Hoje a gente vive uma fase, muito bem falado por você, né? A mudança do consumidor, onde o consumidor é o foco. Né? Então, ele dita a regra, né? Ele quer consumir do jeito que ele quiser, onde ele quiser, no conforto da casa dele, ou ele ir até um centro comercial para fazer a sua compra, né? Eu tenho uma frase minha que eu costumo dizer por aí, que as pessoas hoje fazem tudo em shopping até comprar. Então, você não sai da tua casa mais para ir ao shopping necessariamente comprar. Você vai para ir ao cinema, você vai para ir num evento, e a gente faz muito evento, por exemplo, aqui em Belém, então você vai para ir no circo, num parque de diversão, numa experiência imersiva como a gente fez agora do Hotel Drácula, você vai para ver uma peça de teatro, você vai para ir num bom restaurante, né? Então, cada vez mais os shoppings acabam virando essa bolha, né? Aquele efeito Disney, onde as pessoas vão para se divertir, para se sentir bem, para sair um pouco da realidade, seja ela qual for, né? Até mesmo para fugir um pouco do calor, como é o nosso caso aqui em Belém, né? Então, as pessoas vão até esses espaços com outro intuito e acaba a compra sendo uma consequência, né? Então, é um papel importante do shopping ser um espaço para receber bem essas pessoas. Eu acho que o Bosque Grão-Pará ele cumpre bem esse papel, né? A gente tem uma arquitetura belíssima, a gente tem corredores largos, é um shopping confortável, é um shopping onde as pessoas é um shopping agradável de andar, onde as pessoas gostam. A gente tem um perfil, né, e um espaço gastronômico muito vasto, seja na praça de alimentação, seja nos nossos 8 restaurantes. A gente é reconhecidamente em Belém como um shopping de entretenimento para a família, então a gente consegue oferecer tudo isso e a gente acaba trazendo também, pela força de grupo que a gente tem, lojas exclusivas, como a gente tem lá várias marcas exclusivas na cidade que também levam as pessoas até lá. E, Adriana, queria que você também pontuasse para a gente, quando a gente pensa em engajar, envolver esses consumidores, a gente pode citar os eventos que vocês realizam, exposições, peças de teatro, falar também das campanhas, das ações estratégicas de marketing, promoções. Como é que isso tudo é pensado? As campanhas são muito bem pensadas de acordo com o perfil do nosso público, tá? Então nada é chutado, né? A gente faz pesquisas constantemente, né? Para entender o perfil do nosso público, o perfil de consumo, para que a gente ofereça para esse consumidor, que ele que dita a regra, volto a dizer, disse na pergunta anterior, né? Que ele que está ditando a regra, o que ele quer, né? E eu tenho que oferecer para ele não o que o shopping acha que é legal, é o que o consumidor quer. Ele que dita a regra, né? Então essas campanhas são muito bem pensadas, muito bem estudadas, né? Todas as campanhas e as ações de marketing nossa estão indo para esse lado da experiência, né? O nosso grupo Gereissat Centros Comerciais, a JCC, a gente tem um propósito nosso, e isso é mantra, né? Isso está toda hora na nossa tela do computador, quando a gente vai participar de reuniões lá na nossa sede, que é em Fortaleza, o nosso propósito é gerar encantamento através de experiências incríveis, né? Então a gente não quer só uma experiência, a gente quer uma experiência incrível, né? Esse ano a gente está com campanhas bem agressivas, eu não sei se eu posso falar, mas a gente vai dar
um carro... Pode falar. A gente deve dar um carro importado agora no Dia das Mães e namorados. A gente quer fazer uma experiência diferente ali no mês de agosto, pais, e pegando o gancho do aniversário de 10 anos do shopping também, né? Eu queria que você falasse dessa data importante agora, em agosto. Vocês vão completar aniversário. Queria que você falasse pra gente dessa data, quantos anos e o que vocês já estão bolando por aí. Tem novidades, expectativas, então novidades, incluindo coisa nova que vai chegar ali para agregar cada vez mais, para fazer aquele consumidor chegar e, se quiser, ficar o dia inteiro lá, como ele preferir. Conta pra gente então, Adriano. Perfeito. Eu acho que é uma alegria nossa completar uma década, né? Eu converso com as pessoas de Belém, estou aqui há 2 anos praticamente, e a gente conversa com as pessoas. Quando fala que o Bosque vai fazer 10 anos, a pessoa fala, nossa, passou tão rápido. Já, né? E em 10 anos a gente se tornou referência na cidade, né? As pesquisas que a gente roda diz isso, né? Então, as pessoas têm uma memória afetiva muito positiva em relação ao Bosque Grão-Pará, né? Então, nesses 10 anos, primeiro, a gente quer dizer que a gente é um shopping para todo mundo, né? Todo mundo é bem-vindo no nosso espaço, né? A gente sabe de algumas dificuldades de locomoção, quem está fora do eixo ali do shopping, mas isso, com o tempo, a cidade vai se desenvolvendo, a gente deve melhorar isso, não depende só do shopping em si, né? Mas eu quero dizer, primeiro, que o shopping é para todo mundo e cada vez mais a gente está trazendo operações e serviços para que as pessoas possam, como você bem falou, Amanda, ficar lá no shopping e esquecer da vida, né? Ela pode realizar a vida dela ali o dia inteiro, né? Então, uma das grandes novidades que já está sendo divulgada aí é a chegada do Mais B, que é um dos grandes supermercados aqui da cidade, né? Que com isso completa bem o nosso mix. Isso era uma das demandas de pesquisa que a gente fazia. As pessoas falam, precisa de um supermercado, então a gente achou um grande parceiro que também completa 10 anos esse ano, então calha um pouquinho com a gente ali a chegada desse grande supermercado, que inaugura ainda este ano, né? E a gente tem todo um projeto de desenvolvimento do entorno, porque a ideia do Bosque Grão-Pará, na concepção dele, ele é atender uma região de um bairro mais ou menos planejado, onde as pessoas possam resolver a vida ali, sem precisar se deslocar muito. Isso é uma tendência mundial, né? E a gente está com um projeto aí de médio e longo prazo para isso, para desenvolver ali um bairro todo planejado em torno do shopping. Poxa, que legal, Adriano. A gente fica aqui na expectativa, torcendo pelo sucesso sempre de vocês. Foi um prazer recebê-lo aqui hoje no Visita na Record. Eu que agradeço, Amanda, agradeço aí aos telespectadores por me ouvir. Eu tenho um pouquinho de paraense nisso, que eu gosto de falar bastante. Então, assim, me ofereço para estar aqui algumas outras vezes, se vocês quiserem, para a gente falar dos projetos conforme for andando, né? E deixo o convite aqui para todos, né? Quem faz tempo que não vai ao Grão-Pará, que vá até lá para ver, o shopping está bem legal, está com um mix bem completo, está entregando muita coisa de serviço de conveniência, né? E a gente quer realmente isso, né? Nesses 10 anos, trazer essa grandiosidade que é o shopping para Belém, um shopping que tem as características da cidade. A gente tem na fachada principal a escama do Pirarucu, que é um grande símbolo da Amazônia e do Pará. E a gente quer realmente que as pessoas tenham noção de que o Bosque Grão-Pará é do tamanho de Belém, nesse sentido, não só de tamanho de arquitetura, né, tamanho de prédio, mas no tamanho de Belém, no sentido de acolher bem as pessoas, de ter de tudo, né? Aquela coisa que a gente sabe que é muito grande aqui na cidade e no estado. Adriano, muito obrigada mais uma vez. Nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio Adriano Passos, que é superintendente do Shopping Bosque Grão-Pará. A edição de hoje vai ficando por aqui e eu volto a te ver no próximo domingo. Eu te espero por aqui. Tchau, tchau.